Olá meninos, eu vi algumas dúvidas sobre a ficha que tinham para fazer, portanto eu vou explicar muito rapidamente o que vimos na aula, está bem? Portanto, nós ontem analisámos aqui o diagrama de caule e folhas e descobrimos, analisando o diagrama, qual é o mínimo, o máximo e a amplitude. Olhando aqui para estes dados, qual é o valor mínimo? Para eu descobrir o valor mínimo tenho que olhar para o caule, são os algarismos que estão deste lado do traço, do lado esquerdo do traço, e o caule menor é o 1. Está bem? E agora vou olhar para as folhas, que estão aqui deste lado, do lado direito do traço, e ver qual é a menor folha. E a menor folha é o 0. Que número é este? É o mínimo. 10. E agora vou utilizar o mesmo raciocínio para descobrir o máximo. Qual é o caule maior? É o 3. E qual é a folha maior que está aqui nesse caule? É o 9. Então o máximo é 39. Isto é a matéria do primeiro ciclo, está bem? Agora, amplitude. Como é que eu descubro a amplitude? Tenho que fazer máximo menos o mínimo. Tenho que subtrair estes dois elementos estatísticos. Portanto, máximo menos mínimo. Então, o máximo é 39, tiro o mínimo que é 10, e isto vai dar 29. A nossa amplitude é 29. E também deram no primeiro ciclo a moda. Qual é a moda? A moda é o acontecimento que se repete mais vezes. Qual é a idade que se repete mais vezes aqui? Reparem, basta olhar para as folhas. Eu tenho aqui 3 folhas iguais, ou seja, tenho 3 39, 39, 39 e 39, e tenho aqui também 3 folhas iguais, 12, 12 e 12. Há mais alguma idade que se repita 3 vezes nestes dados que tenho aqui? Não. Tenho aqui 2 26, 2 11, mas não tenho nenhum que se repita 3 vezes. Portanto, neste caso, a moda é 12 e 39. Está bem? Estão entendidos estes 4 conceitos estatísticos do primeiro ciclo? Ótimo. Agora, muito rapidamente, vamos organizar estes dados num diagrama de caule e folhas. Está bem? Não fizemos isso na aula, mas vamos fazê-lo agora porque alguns meninos já não se lembram de como é que devem organizar os dados num diagrama. Então, vou separar sempre a folha. O último algarismo de cada um destes números vai ser separado e vai formar as folhas. Os restantes algarismos ficam no caule. Então vamos começar pelo caule menor. Caule menor, o primeiro é o 2. Portanto, 2. E agora vou riscar, vou colocar todas as folhas que aparecem com o caule 2. Ou seja, todos os 20. 20. Mais algum número que comece com 2? Não. Então já está. O primeiro piso do diagrama está feito. Agora vamos ao 3. Vamos lá ver então. Que 3 é que temos aqui? Temos o 32. Eu vou colocar aqui à frente, já vão perceber porquê. 32. Aqui tenho outro 32. Aqui tenho um 31. E aqui tenho outro 31. Certo? E aqui tenho um 39. Agora vou pegar nas folhas e vou colocá-las por ordem crescente. Está bem? Devemos sempre colocar por ordem crescente. Então, começo com o 1, depois o 2, os 2, 2 e o 9. E vou riscar aqueles. Está colocado o segundo piso do 3. Agora vamos ao 4. 4, aqui não tenho nada. No segundo tenho aqui o 40. Folha 0. Depois tenho o 43. E aqui outro 43. Já está colocado por ordem crescente. Vamos ao caule 5, os 50, 50 e tal. Tenho aqui o 50,
Depois tenho outro 50 aqui, para ficar já organizado. E depois tenho aqui o 55 e, finalmente, 56. E agora ainda tenho o 65 e depois o 75. Tenho o diagrama de caule-folhas organizado. Qual é o mínimo? Neste caso, o menor número é o 20. E o máximo? Qual é o máximo? 75. Qual é a amplitude? Máximo menos mínimo. Portanto, 75 menos 20. 75 menos 20 dá 55. É a amplitude, 55. E qual é a moda? A moda é aquele acontecimento que se repete mais vezes. Vamos lá ver aqui quais ou qual é que é o acontecimento que se repete mais. Ora, temos então o 31, o 32, o 43 e o 50. Estes acontecimentos aqui repetem-se 2 vezes e é mais do que aquilo que acontece nos outros acontecimentos. Portanto, a moda são estes números todos. O 31, o 32, o 43 e o 50. Está entendido? Na última aula, matéria nova, falámos de variáveis estatísticas. As variáveis estatísticas é aquilo que se está a analisar. Quando se faz um estudo estatístico, aquilo que se está a estudar são as variáveis estatísticas. Por exemplo, se eu faço um questionário, eu posso estudar o género, o número de irmãos, a idade, a cor dos olhos, a altura, o desporto favorito. Todas estas características aqui são variáveis, porque eu posso fazer um estudo estatístico sobre quantos rapazes e quantas raparigas existem numa escola, ou então quantos irmãos é que têm, ou a idade, a cor dos olhos, a altura ou o desporto favorito. As características que estão a ser analisadas são as variáveis estatísticas. E que variáveis existem? Existem variáveis de 2 tipos. As variáveis quantitativas, e quantitativas têm a ver já com quantidade, e então quais são as variáveis quantitativas deste questionário? São aqueles que, todas as variáveis que têm que ser medidas ou contadas. Para eu responder, por exemplo, quantos irmãos tenho? Tenho que contar os irmãos. Portanto, é uma variável quantitativa. Para eu dizer qual é a minha idade, tenho que contar os anos que tenho. Também é uma variável quantitativa. Para eu responder qual é a cor dos meus olhos, tenho que contar alguma coisa? Não. Basta olhar para os meus olhos e ver que eles são castanhos, ou azuis, ou verdes. Não tenho que medir, não tenho que contar nada. Mas para dizer a altura, para eu dizer que altura tenho, não tenho que medir a minha altura? Tenho. Então, todas as variáveis que têm que ser medidas ou contadas são quantitativas. Está bem? São variáveis quantitativas. Neste caso, o número de irmãos, a idade e a altura são variáveis quantitativas. Para além das variáveis quantitativas, tenho também as variáveis qualitativas. Qualitativas são aquelas que não podem ser medidas ou contadas. Quais é que não podem ser medidas ou contadas? Olhem, género. Para dizer se é menino ou menina, eu tenho que contar alguma coisa? Não. Simplesmente respondo. E para eu dizer a cor dos meus olhos, tenho que medir ou contar alguma coisa? Claro que não. Ou para dizer qual é o meu desporto favorito, tenho que medir ou contar alguma coisa? Não. Então estas variáveis aqui, estas 3, são variáveis qualitativas. Tem que saber que existem variáveis que são quantitativas e variáveis que são qualitativas. Se eu perguntar, por exemplo, qual é o canal de televisão que vocês mais gostam de ver, essa variável é o quê? É qualitativa, porque não tens que medir, nem tens que contar nada. Se eu vos perguntar, por exemplo, qual é a temperatura da água
de uma piscina, nesse caso a variável já é quantitativa, porque vão ter que medir a temperatura da água. Está entendido? Espero que sim. Se tiverem dúvidas, digam-me, ok? Até à próxima!